Olá, eu sou o Renan Botelho e este é mais um vídeo do canal. Bom, esse é um vídeo que não segue um pouco a linha histórica, mas ao mesmo tempo segue. Então ele está nessa semana alternada entre o conteúdo de história e os conteúdos alternativos. Bem que na última semana a gente não fez muito isso porque faltou um pouco de criatividade aqui da pessoa que vos fala para decidir qual é o próximo tema. Portanto, está sempre aberto para vocês opinarem em quais são os próximos temas, principalmente desses vídeos que não são da linha histórica, tá bem? Mas hoje nós vamos falar sobre as mudanças na edificação cênica no período romano. Por isso que eu disse, é um pouco histórico, mas ao mesmo tempo não é, porque a gente vai falar um pouco sobre o que é de diferente. Se vocês se lembram, na semana passada eu falei que o teatro nascia na Grécia, mesmo que em Roma existisse uma manifestação religiosa muito semelhante ao que estava acontecendo na Grécia no período muito próximo um do outro. Mas, como os romanos, quando invadem a Grécia, absorvem aquela cultura, o teatro que vinha sendo desenvolvido, o Ludicenic, que vinha se desenvolvendo em Roma, acaba tomando um outro caminho, tá certo? E o teatro propriamente, a linha histórica teatral, abarca o teatro grego e segue com o teatro grego. Mas aí você deve estar me perguntando, não estou entendendo muito bem. A gente vai ver isso quando falar um pouco sobre a Idade Média, em que o teatro ele vai tomar duas ramificações, na Idade Média no caso. Estou antecipando um pouco o assunto. Mas existe o teatro dito popular, que é a comédia dell'arte, que é o que vai acontecer na rua, fora da edificação cênica, e existe o teatro que vai acontecer dentro da edificação cênica. No caso ali tem uma pegada mais religiosa e tudo mais. Aqui acontece mais ou menos a mesma coisa. O teatro grego, que veio lá da Grécia, que a gente viu no primeiro vídeo e tudo mais, ele segue essa linha. O teatro romano acaba abarcando nisso e segue. Porém, o que vinha acontecendo, o Ludicenics que vinha acontecendo em Roma, desvia da linha e pega um outro caminho, ele entra no lugar do entretenimento. Então, o teatro é grego, o nascimento do teatro ocidental é grego, mas é por isso, porque o que a gente vê acontecendo no começo de Roma, com o Ludicenic, ele acaba tomando um outro caminho. Mas então, o fato muito importante de que o teatro grego era um lugar para uma reunião da comunidade, enquanto o teatro romano passa a ser um local para oferecer diversão para o grande público, faz com que Roma comece a modificar as estruturas cênicas. Então, o edifício cênico romano, ele nasce a partir do momento em que você estabelece com o Ludicenic um tablado de madeira no meio ali e as pessoas se posicionando em volta. Então, nesse palco de madeira, antes, lá por volta até o ano 150 a.C., o público se colocava em pé para assistir aqueles espetáculos, né, de Ludicenic e tudo mais. E aí os senadores falaram, não vamos ficar em pé todo esse tempo, vamos colocar umas cadeirinhas, colocavam as cadeiras e eles sentavam enquanto os outros ficavam em pé. Isso, é claro, irritou muito o povo, e aí depois resolveu, então todo mundo senta, começaram a assistir ao teatro sentado. E aí eles chegam na Grécia e se deparam com as edificações cênicas maravilhosas, construídas pensando no vento do mar para ajudar o som a chegar. Aliás, é um vídeo muito interessante que a gente pode falar sobre como a estrutura teatral grega é pensada para o lugar de onde se vê, para o teatron, né? Como ele é construído, o local que ele é construído, ao pé normalmente ao pé das montanhas, sempre virado para o pôr do sol, né, onde o sol se põe, pensando no vento que o mar sopra, né, o vento soprando para facilitar com que a projeção da voz chegue nos lugares mais altos. Então eles chegam em Roma chega à Grécia, se depara com tudo aquilo. E aí o que acontece é que o teatro passa a ser
gerido, passa a ser apresentado nessas várias replicações. Só que a gente tem uma diferença importante da função do teatro, né? Como eu disse, enquanto na Grécia o teatro era um local para uma reunião da comunidade, em Roma o objetivo é entreter. Então, se o objetivo é entreter, a gente precisa pensar em outras edificações. E aí o Império Romano começa a difundir outras formas de interpretação. Primeiro, a mudança na estrutura básica do teatro, propriamente dito, né? O teatro ganha a necessidade não só de ser construída mais nas rochas, né? Serem construídas nas montanhas. Passa a ser uma edificação mesmo, um prédio construído com pedras, com madeira, construído mesmo no mesmo formatinho, no mesmo esquema. Vocês estão vendo aqui a imagem do teatro grego, uma maquete do teatro grego. E agora eu vou pôr a maquete do teatro romano. Ó. Então, percebam a diferença, vou tentar pôr uma em cima da outra para a gente ver. Então, o teatro grego o espaço é construído aproveitando um lugar da natureza. Como o Império Romano pretende difundir a sua cultura por todo o Império, para trazer uma linha de pensamento única, ele passa a ter que construir isso. Então, você não tem a mesma opção, as mesmas possibilidades de construção nas rochas, nas montanhas. Então, eles começam a o teatro vira um edifício cênico. E isso é muito importante, porque lá na frente, o que vai acontecer com esse edifício cênico, que é aberto, como vocês podem ver, é que ele vai ganhar um teto, ele vai ser fechado lá no futuro, né? Mas essa é uma mudança importante da edificação cênica de Grécia para Roma, do período grego para o período romano, né? Como eu disse, lá na frente, é o teatro romano que vai ser transformado, porque ele se ressignificou, certo? E, de novo, a história de que Roma prega a ideia de um espaço para entretenimento do seu povo, o teatro começa a não dar mais vazão para que isso aconteça. Não só o teatro, as pessoas estão um pouco cansadas e tudo mais. E aí é que surgem, então, as construções diferentes, né? Além do teatro em semi-arena, né? Como a gente viu na imagem, a gente passa a ter a construção dos anfiteatros, ou dos colossos. E é claro, a gente não precisa nem dizer que o mais importante deles é o Coliseu de Roma, está lá em pé até hoje, como estrutura. O drama sozinho, ele não oferece mais para o Império um campo de exibição do poder e do esplendor romano. Então, o teatro romano deixa de suprir essas necessidades. Então, o que se acontece nas grandes cidades, passam a ser construídos esses anfiteatros, que abarcavam uma enorme quantidade de pessoas, muito mais, na verdade, podemos dizer 50% mais do que a capacidade de um teatro, né? Se a gente está pensando em semi-arena, e agora nós estamos falando de um anfiteatro em arena inteira, o público está disposto em 360 graus, né? Essa ideia de construção, de abarcar muitas pessoas para entretenimento, trazia o lema do pão e circo, do panis et circens, que a gente já falou nos vídeos passados. Importante lembrar que nos anfiteatros nunca aconteceu representação de drama. Mas, como estrutura, nós estamos falando das mudanças da edificação teatral, da edificação da mudança do edifício teatral, o anfiteatro ele só existe porque existiu o teatro antes, porque existiu o teatro de semi-arena antes. E o colosso, o anfiteatro, ele é o que hoje a gente pode chamar dos grandes estádios de futebol, por exemplo. Né? A estrutura é muito semelhante. Se você olhar de cima, é uma arena como qualquer arena de um grande time de futebol, por exemplo. E o que aconteciam lá? Partidas de futebol? Não, o futebol ainda não tinha sido inventado, eu acredito. Aí vocês podem me dizer, eu sei que foi inventado na Inglaterra, mas quando? Não sei, não é minha área. Mas
no anfiteatro aconteciam as batalhas de gladiadores, né? Homens contra homens, gladiadores contra gladiadores, gladiadores contra leões, tudo aquilo que a gente já está cansado de ver nas séries e filmes sobre o Império Romano, realmente aconteciam. E o que eu acho mais fantástico dos anfiteatros é que eles tinham uma estrutura tão incrivelmente, tão complexas, tão engenhosas, que eles tinham a capacidade de encher de água para que acontecessem batalhas navais, barcos batalhando entre si dentro de uma arena. É algo que eu, sinceramente, não consigo imaginar. Mas aconteciam. Então, dada a dimensão do que eu acabei de relatar para vocês, a gente consegue perceber o quão focado no entretenimento o Império Romano está. E o quão focado o Império Romano está também em mostrar o seu poder. Tanto o seu poder bélico nas batalhas navais, quanto nas batalhas com os gladiadores, quanto o seu poder de conhecimento arquitetônico, científico, de engenharia mesmo. Outra construção importante que deriva do teatro são os odeons. O Odeon, ele é um pequeno teatro, a gente pode por assim dizer, uma semi-arena bem pequena, menor, sem as estruturas do teatro, sem o proskênio, a esquene, todas aquelas coisas da estrutura teatral. E ele é um espaço para a representação de poesias, de leituras de espetáculos líricos, de leitura de textos poéticos, de grupos musicais. E se você pensa, ele se parece muito hoje com as câmaras, né? As câmaras de orquestra. A estrutura que a gente tem ainda hoje lembra muito um odeon. Aliás, na Europa como um todo há muitos odeons e há muitos teatros, né, que foram readaptados e são hoje grandes casas de concerto. A Arena de Verona, por exemplo, na Itália, recebe grandes espetáculos de ópera todo ano. Inclusive, sempre tem, e são espetáculos grandiosíssimos, né, na Arena de Verona, que é uma construção datada desse período, desse momento histórico. E os odeons são esses pequenos espaços para a representação, pequenos espaços para a representação de cantos líricos, de poesias, de compartilhamento de ideias, um mini teatro, vamos por assim dizer, mas que não aconteciam representações cênicas. Se vocês verem nessa outra imagem que eu estou pondo, porque eu coloquei uma imagem de uma maquete, né? Vocês estão acompanhando essa imagem da maquete desde o começo, mas nessa imagem agora, é possível ver ali, é uma imagem que tem o tamanho de uma pessoinha ali, tem uma pessoa ali. Eu vou aumentar. Talvez eu tenha que me cobrir um pouco. Mas tudo bem, só para vocês verem que há uma pessoa ali, para vocês entenderem o tamanho do espaço. É realmente algo muito pequeno, muito compacto. Certo? Mas aí você me fala, tá, você tinha falado que o Ludzenic tinha tomado um outro caminho, que caminho é esse? Bom, o Ludzenic tomou o caminho do triunfo, basicamente. O triunfo são os espetáculos de Ludzenic transformados, mostrados, e sempre uma forma no espaço público, não era uma construção propriamente dita, mas era uma maneira como as cidades eram construídas para que pudessem receber os seus soldados após as batalhas. O triunfo, então, era este lugar onde existia uma grande parada militar, só que essa parada militar não só contava com o desfile dos soldados, o desfile dos cavaleiros, então era um espaço dedicado a exaltar o exército, a exaltar a força romana. Vocês estão vendo aqui um videozinho que mostra um pouco, né, que traz essa coisa da grande parada militar, por assim dizer. E nessas grandes paradas militares, além dos soldados, além
dos cavaleiros, além de tudo isso, também existiam momentos de apresentação de artistas circenses, artistas de números de circo, malabares, acrobatas, que iam desfilando e mostrando a sua Roma, né? E eu acho que isso é o mais legal do Império Romano, porque a gente vê que o Lutzênix ia tomando um caminho diferente do teatro grego. Não existia tanta uma questão de dramaturgia, de contação de história e tudo mais. Sabe-se lá o que aconteceria com o teatro se Roma não tivesse chegado à Grécia, né? Provavelmente o teatro grego teria ido por um caminho e a gente teria manifestações teatrais de outras formas. Mas Roma não esquece o que é seu, né? Ele ressignifica também isso. E por fim, uma das construções que eu considero mais importantes para o próximo vídeo, que é o teatro no período bizantino, que é um vídeo que eu dedico aos meus amigos. E na semana que vem eu conto a história do porquê que eu dedico esse vídeo aos meus amigos. Mas, basicamente, o hipódromo é uma das construções mais importantes do período bizantino e também uma construção extremamente importante para outras formas de espetáculo que o anfiteatro romano não consegue abarcar. O hipódromo é um local destinado a corridas e lutas de bigas, lutas de bigas, corridas de cavalo, batalhas de cavalheiros, sabe aquela coisa bem Idade Média mesmo, que um corre de um lado, o outro corre do outro, se chocam assim, e o que sobrevive e tal, aquilo ali acontecia. Vocês estão vendo aí uma imagem de um hipódromo nos dias de hoje. Tem alguns carros que não existiam na época, mas enfim. E um desenho desse que é o hipódromo de Constantinopla. A gente vai falar mais dele na semana que vem. O hipódromo é importante no momento de Constantinopla porque em Constantinopla não há teatro. E então o teatro é jogado para cá. Então é o único espaço que Constantinopla consegue abarcar todo o Odeon, o Triunfo, o anfiteatro e o teatro, né, o teatro de semi-arena, é no hipódromo. Então ele é muito importante para o processo de Constantinopla, por isso que a gente diz aqui. Mas ele não é muito bem uma derivação do teatro, ele é mais uma derivação do anfiteatro, que é uma estrutura um pouco menor e que tem mais como objetivo de mostrar coisas de velocidade, batalhas de bigas, é mais o foco dali. Mas quando a gente chega no teatro no período bizantino, a gente tem uma mudança da estrutura teatral por uma questão de espaço. Na semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É um vídeo bem bacana. As pessoas não dão muita bola para o teatro bizantino, mas ele é o berço do teatro, do nascimento do teatro medieval. Aí eu vou começar a falar sobre isso. Então, semana que vem nós teremos o último vídeo do período romano. Eu achei que ficou bacana a nossa divisão. Fizemos um vídeo falando sobre o nascimento do Lutzênix, depois fiz um vídeo sobre a comédia, esse falando um pouco mais sobre as edificações, e na semana que vem o Império Bizantino. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo em um vídeo só, talvez não, talvez em dois, mas vou tentar fazer em um para ver se não fica muito longo. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Por favor, me ajudem, compartilhem o vídeo. A gente está aqui fazendo esse conteúdo para passar o tempo da quarentena, mas também para ajudar a divulgar, a ensinar, a educar, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, tá bom? Me segue nas redes sociais, @BotelhoRenan em todas elas. A gente se vê na próxima sexta-feira. Lembre-se, tem vídeo toda sexta-feira às 10h30 da manhã. E até mais. Tchau!